Oi pessoal, tudo bem? A gente está de volta hoje com Café e Direito para trazer para vocês uma ideia do que é o novo processo de mediação e de resolução de conflitos judiciais, que é a mediação privada como uma forma alternativa, né? Hoje a gente traz então a advogada Janete Hashimoto, conciliadora certificada pelo Tribunal do Rio Grande do Sul em Direito de Família e Direito Civil. Tudo bom, Janete? Tudo bem, Raquel. Janete, começa explicando para nós o que é a mediação privada, então, né? E em que casos que a gente pode aplicar a mediação? Primeiro, Raquel, é importante dizer que a mediação ela já existia no Brasil na década de 80. Pelo alto índice, digamos assim, de efetividade dela, o Conselho Nacional de Justiça então encampou ela, né, através da Resolução 125, posteriormente se tornou lei, em 2015. Também o Código de Processo Civil veio a contemplá-la e incentivar ela, principalmente questões de família. E quando o Conselho Nacional de Justiça trouxe a mediação para dentro do judiciário, onde começou a ocorrer a formação, ele também já pensou na mediação privada, já prevendo câmaras privadas e o mediador privado atuando, né, após a formação. E na lei, no artigo 9º, é muito claro que diz quem é o mediador, né? O mediador, ele é então um terceiro, né, com formação específica e apto para atuar, independente de qualquer instituição. Então, a mediação, ela então veio não como uma forma aleatória de baixar processos, como dizem, sim pela efetividade, ela foi caminhando para dentro do ordenamento jurídico. Então, o que tu está me colocando, só para a gente explicar, é que a mediação hoje, ela está prevista no ordenamento jurídico como uma forma obrigatória dentro dos processos e, além disso, ela é uma forma opcional privada que ela pode ser extrajudicial pela procura do cliente, seria isso? Exatamente, e já vindo dentro da Constituição Federal, através de uma emenda que está tramitando, um direito, né, do cidadão, uma garantia, né, um direito fundamental. Então, a mediação, o que ela é? Ela é um processo informal, mas ela é um processo informal estruturado, onde tem então o mediador, que é o auxiliar dessas pessoas em conflito, sejam cíveis, sejam familiares, que vai estar entre essas pessoas com ferramentas adequadas, facilitando o diálogo e caminhando naturalmente para um acordo. Então a mediação ela é estruturada, ela tem um processo em que se divide em sessões conjuntas, sessões individuais, novamente conjuntas. O mediador então atuando com princípios entre essas pessoas. Aproveitando, Janete, quem são as pessoas que podem se beneficiar quem são as pessoas que podem procurar a mediação? Qualquer pessoa, Raquel, que esteja passando por problemas familiares, desde separações, guarda, majoração de alimentos, problemas com inventários, indenizações, consumeristas, trabalhistas entrando agora também. Também é muito comum já no Brasil em empresas familiares. E numa linguagem assim bem simples, tu pode dizer pra gente, a pessoa foi lá, procurou o mediador, como se dá esse processo de mediação, de forma bem resumida, assim? Então, ela procura o mediador, geralmente é uma das partes, ou então os dois quando estão em acordo para se separar, enfim. E aí o mediador entra em contato com a outra parte, com a outra pessoa envolvida no problema e convida então para vir para a mediação. E isso é o trabalho do mediador em entrar em contato. E recentemente eu escrevi um artigo que foi para dentro de um livro escrito dentro do grupo de políticas públicas da Unisc, onde trata o conflito e o terceiro, né? E ali eu tive a grata alegria de poder estar escrevendo o que é o mediador, o que é o conciliador, para que as pessoas possam ter acesso e, digamos assim, buscar tranquilamente esse método legal, sigiloso. Então, em síntese, a pessoa procura o mediador apto para fazer mediação e o mediador, então, ele se encarrega de numa pré-mediação, explicar o que é o processo, entrar em contato e realizar a mediação, que vai culminar em um termo de entendimento.
Esse processo de mediação, só buscando a tradução dessa linguagem, tá? Ele seria mais uma conversa entre as partes envolvidas, se buscando um consenso de uma resolução, é isso? E a mediação, Raquel, ela não visa exatamente o acordo, mas ela naturalmente caminha para o acordo, porque a mediação ela não trata só a questão jurídica propriamente dita, e sim os interesses que muitas vezes não aparecem no problema. Por que a mãe reiteradamente busca alimentos? Muitas vezes ela quer a atenção do pai, que ele exerça a paternidade. E assim, em várias questões jurídicas, né, a gente que é da área sabe que os verdadeiros interesses às vezes não conseguem ser traduzidos numa petição inicial. E esses vêm para a mediação, são trabalhados e também os sentimentos. Então, quando a gente trabalha os interesses subjacentes e os sentimentos, o acordo, a questão propriamente dita, ela naturalmente ela vai chegando a uma resolução por interesses de ambas as partes que conseguem ver um final. O que acontece? Foi dado o processo de o que resulta essa conciliação, essa mediação? Depois de ouvir das partes, depois de trabalhado, quando chega a uma conclusão, no que resulta isso? Resulta numa sentença, numa decisão? O que é essa composição? É dito um termo de entendimento. E esse termo de entendimento, Raquel, ele é um título executivo, né? É extrajudicial. E se as partes preferem que ele seja encaminhado para homologação de um juiz de direito, aí esse termo ele pode ser encaminhado para que haja uma homologação judicial, quando então o termo vai ser tido como um título executivo, né, seria judicial. Se ele não for encaminhado a juízo, ele vai ser um documento, tipo um contrato entre as partes, que pode ser executado no futuro, se não for cumprido, ou ele já é encaminhado para o judiciário para homologação e daí ele vai ter uma força direta de sentença. Exatamente. E é importante dizer, Raquel, que a mediação ela veio para emancipar as pessoas, né? Quando a sentença propriamente dita, o trabalho heterocompositivo normal de justiça, né, em que as partes não podem se apropriar verdadeiramente dos seus problemas, a mediação faz isso e faz com que elas se emancipam, né? Recentemente eu fiz um curso em formação internacional em mediação familiar e esse termo é, né, do Juan Carlos Vezula, que ele promove esses cursos pelo IMAP, e é essa emancipação que ocorre com as pessoas, né? Elas não precisam ficar caminhando sempre dependentes de um terceiro, né? Isso é importante que fique claro, né? Para a gente esclarecer, para terminar de explicar o que é a mediação privada, tu pode dizer para a gente uma diferença do que seria a mediação privada, uma arbitragem e uma conciliação? Mediação a gente conversou um pouquinho. A conciliação é quando o conciliador, ele digamos assim, ele promove de forma mais direta sugestões para aquele problema. E a mediação, ela desperta para que as pessoas consigam por elas mesmas construir um entendimento. Seria algo assim básico, né? E a arbitragem, ela se semelha bastante com o modelo tradicional de justiça, né? Em que é nomeado um árbitro e ele, de forma, digamos, imposta, ele vai propor uma sentença arbitral. Enquanto o mediador, ele faz esse outro trabalho, porque aí é um acordo que é duradouro, porque veio das pessoas, do que elas conseguem, da realidade delas. E junto com isso, caminha, Raquel, o trabalho que a gente também já faz de oficinas de apoio às famílias, em que eu realizo elas periodicamente, vou fazer uma em março. Como eu sou instrutora em oficinas de divórcio e parentalidade no Tribunal de Justiça e agora recentemente instrutora pela Defensoria Pública do Estado, eu já vinha promovendo essas oficinas, que é, digamos assim, um caminho maravilhoso que se descortina no sentido de poder auxiliar as famílias dando um apoio privado nesses momentos de separação, de divórcio, onde são esclarecidas questões, mitos, né, na separação, são esclarecidas questões de alienação parental, como lidar com os filhos nesses ciclos de divórcio, os tipos de guarda,
né? E essas oficinas são oferecidas aonde, Janete? Aí no meu espaço privado. Quando eu faço elas gratuitamente, é dentro dos espaços públicos. Que seria o fórum aqui em Santa Cruz. Fórum, e agora começando com Defensoria. Para as pessoas terem acesso a essa forma de orientação, que seria mais uma orientação, né? Tipo, vou me separar, o que eu vou fazer, como proceder. Exato. Procura uma oficina dessas para ter um esclarecimento, né? E no fórum elas conseguem ter um acesso gratuito a essa orientação. Então elas podem buscar informação lá no fórum de quando isso vai acontecer, quais são os... Na verdade são coisas diferentes, porque no fórum tem acesso às pessoas que não têm condições. Então, pensando nisso, eu trago elas para as pessoas de forma privada que muitas vezes não querem nem se expor indo ao fórum. Então elas podem buscar essas oficinas de forma privada, né, que elas ocorrem em tempos periódicos que eu promovo para buscar essas informações, assim como oficinas escolares, né. Então tá, muito obrigada, Janete, pela participação. A gente espera ter trazido para vocês aí mais uma questão de resolução de conflitos opcional, né? Como a Janete disse, para pessoas que às vezes não querem enfrentar um processo judicial, resolvê-la de forma alternativa e segura, né? A mediação vem aí como uma promessa de evitar aquelas grandes tribulações dos fóruns e aquela grande massa dos processos judiciais. Obrigada. A gente fica por aqui. Um bom café para você. Até a próxima.